Meus amigos, como todo ano eu faço, atualização no tratamento de hemorroidas, o que há de novo? Então vamos começar a edição 2023 do que há de novo no tratamento de hemorroidas. Vamos lá? Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembre de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Antes de começar, queria te convidar a conhecer o meu curso que se chama Intestino Saudável. O link está aqui na descrição. Lá você vai ver como que o intestino participa da nossa saúde, de todos os processos. E não tem como ter saúde de verdade sem saúde intestinal. O link está aqui na descrição, te convido a conhecer e se não gostar pode devolver em até uma semana, tenho certeza que você vai gostar. Então, sem mais delongas, vamos entender o que são essas tais hemorroidas. Hemorroidas, gente, são vasos de sangue presentes ali na região do ânus. Todo mundo tem vasos de sangue ali, é o plexo hemorroidário. Só que em algumas pessoas esses vasos eles vão perdendo a sustentação, começam a descer e começam a causar sintomas. Uma das partes desse processo vai ser o aumento do volume desses vasos também, que seria a parte mais final, mas não são varizes, hein, gente? Mas os sintomas vão incluir o quê? Aumento de volume ali, sangramento, desconforto e até dor. Em algumas pessoas, esses sintomas vão sendo incapacitantes. Em outras pessoas, os sintomas são muito leves. Por isso que a gente vê pessoas que convivem anos e anos com aquilo e outras pessoas que sofrem demais. Aqui vale um parêntese. Nem tudo que tem ali na região do ânus, nem todo excesso de tecido, nem toda prega que tem ali é hemorroida, hein, gente? Existem outros problemas que dão sintomas muito parecidos e que as pessoas confundem com hemorroidas. Entre elas, as fissuras, as fístulas e o abscesso perianal. Então, na presença de dor, de sintomas, tem que procurar atendimento, hein? Não fica se tratando em casa achando que é uma coisa que pode ser outra. Inclusive, o câncer de ânus pode ter sintomas muito parecidos. Mas vamos entender, então, o que há de novo no tratamento das hemorroidas. Primeiramente, então, vamos entender naquele momento de crise, quando está inchado, está doendo. Nesses momentos, gente, raramente a gente vai optar pela cirurgia de hemorroida. Nas crises de hemorroida, aquela trombose hemorroidária, no consultório médico, a gente tem a opção de fazer uma drenagem daquele tecido, que seria o esvaziamento do coágulo para melhora de sintomas. Agora, não tente fazer isso em casa. Já fiz um vídeo falando que você não deve furar a hemorroida. Furar raramente vai resolver e pode criar uma porta de entrada para infecções e causar sangramentos volumosos. Mas no consultório a gente tem como, de forma controlada, esvaziar aquele coágulo e melhorar. É um procedimento que raramente precisa de anestesia, é um procedimento muito simples e que melhora demais. Agora, se a gente não for fazer procedimento, o que a gente pode fazer para resolver? Nesse caso que vão entrar aqueles cremes e pomadas. Antigamente a gente tinha várias opções de cremes para resolver essa situação e hoje em dia a gente não tem, porque tiraram do mercado as opções que a gente poderia passar ali naquela região. E hoje em dia a gente tem pomadas anticoagulantes, mas que são alcoólicas, então elas vão arder demais ali e podem até piorar uma crise. Então nesse caso, em geral, a gente vai mandar manipular para resolver aquela crise de forma mais rápida. Mas de forma sintomática, a gente pode usar aqueles cremes vendidos em farmácia. A gente só tem que tomar cuidado porque esses cremes muitas vezes vão conter corticoides que não devem ser usados num período longo. Eles são para períodos bem pontuais. Então, naquele momento de crise que está com muita dor, a gente vai usar aquelas pomadas e depois a gente vai suspender ou trocar por outras pomadas. Mas mudou alguma coisa no tratamento dessas crises? Mudou. Hoje em dia a gente tem opções, como eu falei, de pomadas manipuladas, que a gente pode colocar vários componentes para ajudarem. Inclusive, já se sabe que existe uma hipertonia do ânus, que a gente pode usar pomadas que antes a gente usava para o tratamento de fissura anal, para ajudar na resolução dessa hipertonia e na melhora de sintomas mais rápido. E a gente pode fazer aqueles banhos de assento, que hoje em dia tem substâncias que a gente pode colocar no banho de assento para ajudar. Um exemplo seria a tintura castanha da Índia. Pode ajudar a desinflamar. Pode-se colocar um pouco de sal também para que a água não fique tão hipotônica em relação ao tecido, diminuindo o inchaço ali, puxando um pouco daquele inchaço tecidual, igual quando a gente faz um gargarejo para a garganta. Então tem muito que a gente pode fazer para ajudar naquele momento de crise. E existem medicações que vão acelerar a resolução da crise. A gente tem, por exemplo, a diosmina e a hesperidina, que a gente vai usar nesses momentos de crise, e a gente tem também alguns fitoterápicos que vão ajudar. Então a gente tem algumas opções que vão ajudar a acelerar a resolução da crise. Ok, então esse é no momento da crise. Mas e aquela hemorroida que incomoda no dia a dia? Aquela hemorroida grau 3, grau 4, que sai, que sangra, que incomoda, que dói. O que mudou no tratamento? Já sei que você pensou na palavra laser, né?
e realmente o laser é uma opção. Quando a gente fala de laser para o tratamento de hemorroidas, a gente vai ter duas opções. A gente tem o laser de CO2, que é um laser que a gente pode usar para tirar aquele tecido, então seria somente uma mudança do tipo de energia que a gente vai usar, mas executando o mesmo tipo de cirurgia. E a gente tem a opção do laser de diodo, ou laser de fibra, que a gente vai introduzir na hemorroida fazendo um outro tipo de tratamento, que seria uma hemorroidoplastia. Esse laser de fibra é esse aqui, eu já mostrei para vocês em um outro vídeo, que ele tem essa ponta aqui, ó, que a gente vai introduzir dentro da hemorroida. E a gente vai aplicando a energia ali que vai causar umas alterações teciduais. É claro que tem um aumento de temperatura, mas a gente não faz uma simples cauterização. A gente vai aumentar a temperatura, claro que gera morte celular ali, necrose, causa uma certa cauterização, mas a gente causa também um estímulo à cicatrização. Por isso que se chama hemorroidoplastia, porque vai mudar a conformação daqueles tecidos, vai diminuir a vascularização. Lembra lá no início que eu falei que hemorroidas são vasos de sangue? Quando a gente aplica o laser, a gente vai mudar a conformação desses vasos, vai diminuir essa vascularização, diminuindo o volume e também a consistência daquele tecido. Então, além de nós mudarmos os vasos, a gente vai fixar aquele tecido ali também, resolvendo o problema de hemorroidas. Laser é para todos os casos? Não, né, gente? Vocês sabem, aqui no canal eu já falei 1000 vezes que a gente tem que ver caso a caso, a gente tem que ver qual que é o melhor caso. Se a gente indica para um caso que não é o melhor, a gente pode ter um resultado muito bom, mas talvez a recuperação não seja a melhor. E também aumenta o risco, né, de potenciais complicações. A gente quer tratar o melhor caso para cada técnica. E aquele outro laser que eu falei, tem vantagem? Tem sim. O laser, o de CO2 no caso, quando a gente vai cortando os tecidos com ele, a gente vai causar menos agressão tecidual. Com isso, a gente promove o quê? Menos reação do tecido e uma resposta melhor, uma cicatrização mais tranquila, em geral menos dolorosa. Vocês veem que aqui no canal eu sempre falo assim, em geral, né, gente? Por quê? Porque algumas pessoas vão sentir dor igual no pós-operatório convencional. Na maioria das vezes, a pessoa vai ter uma recuperação melhor por ser uma cirurgia menos invasiva, que agride menos os tecidos, mas algumas pessoas realmente vão ter uma recuperação dolorosa também. Agora, e as outras técnicas que a gente tem de tratamento de hemorroidas? Existem outras coisas? Existem. Eu já falei aqui no canal também de outras técnicas. Entre eles, nós temos a técnica THD, que é uma técnica que a gente vai usar o quê? Um aparelho que a gente vai suturando a hemorroida do lado de dentro. Nós vamos trabalhar nas hemorroidas internas, diminuindo o fluxo de sangue, mas também puxando a hemorroida lá para dentro, fazendo uma hemorroidopexia, uma fixação da hemorroida. Então, nessa técnica, a gente diminui o fluxo e a gente fixa a hemorroida lá dentro e a gente traciona também a hemorroida externa, só que a gente não vai operar a hemorroida externa. O que tem sido feito hoje em dia? A gente fazia uma técnica muitas vezes combinada. Um paciente que tem uma hemorroida mista, ou seja, tem hemorroida interna e hemorroida externa, nesse caso, se a gente tratar só a interna, ele vai continuar com sintomas. Então, nesses casos, a gente vai fazer uma técnica mista. A gente faz um THD fixando a hemorroida lá dentro e pode fazer uma técnica, por exemplo, Ferguson, que a gente tira um pouco da hemorroida externa, fechando a ferida. Então, a pessoa vai sair com a hemorroida interna tratada e a hemorroida externa tratada. Essa técnica, por ser combinada, ela vai combinar também o pós-operatório. O pós-operatório do THD, quando a gente mexe só na hemorroida interna, ele em geral vai ser um pós-operatório menos doloroso, mais tranquilo, uma técnica minimamente invasiva. Só que como a gente está trabalhando também na externa e a gente está fazendo uma incisão ali, é esperado que a pessoa tenha um pouco de dor também, mas não aquela dor da cirurgia convencional. Isso porque a gente não vai tirar tanto tecido, a gente não vai expor o músculo no canal anal, que é uma das causas de dor no pós-operatório. Então a gente vai combinar o pós-operatório dessas duas técnicas. Aqui, ó, eu tenho um dos modelos de aparelhos que a gente pode usar para fazer o THD. Nesse caso, a gente introduz no ânus e através dessa janela aqui, a gente vai enxergar a hemorroida interna e a gente vai tratar. E a gente usa um aparelho de Doppler para localizar o vaso de sangue, que eu já mostrei para vocês em um outro vídeo, só procurar aqui no canal. O que mais que nós temos de técnicas novas no tratamento de hemorroidas? Hoje em dia a gente tem uma técnica que seria endovascular, seria uma técnica que a gente entra através dos vasos de sangue e vai lá tratar a hemorroida por dentro. Essa técnica tem suas vantagens, desvantagens e indicações. Quais são as vantagens? A vantagem é que a gente não vai fazer corte nenhum, a gente vai injetar dentro do corpo humano, lá dentro dos vasos de sangue, substâncias para tampar aqueles vasinhos de sangue.
Quais são as desvantagens dessa técnica? A primeira delas é o custo. É uma técnica muito cara a princípio, né? Hoje em dia é uma tecnologia muito nova e ela tem uma indicação precisa. Ela vai ser indicada naqueles pacientes que estão tendo sangramento e têm contraindicação para cirurgia. Então nessa técnica vai se fechar o vasinho de sangue para parar de ter sangramento. Num paciente, por exemplo, anticoagulado, isso é muito bom. Agora, como eu falei, não é indicado para todos os casos. Outra desvantagem dessa técnica é a mesma que se tinha lá no início do THD, que só dava o ponto no vaso. Então, fechando somente o vaso de sangue, o que vai acontecer? Aquele tecido murcha, mas continua ali, naquele local. Então, a pessoa continua tendo um problema de hemorroida, só que fica um tecido frouxo, um tecido flácido ali, mas com a vantagem de não estar sangrando. Então, vocês estão entendendo? A gente vai usar num paciente anticoagulado, com risco alto para cirurgia, às vezes com outros problemas de saúde, e a gente precisa parar um sangramento. Então essa seria uma indicação precisa. Outra técnica que vocês já ouviram falando aqui, né, gente, seria de usar grampeador, usar a técnica Rafaelo. São técnicas que a gente também vai trabalhar na hemorroida interna. E a gente poderia fazer da mesma forma que eu falei do THD, a gente poderia fazer o quê? Trata a hemorroida interna com essas técnicas, diminuindo a dor no pós-operatório e poderia combinar no caso das hemorroidas externas ou hemorroidas mistas. Então fazer uma técnica combinada para ter o benefício de cada uma, diminuindo a dor do pós-operatório, mas também resolvendo as hemorroidas externas. Agora, uma mensagem que a gente precisa levar para casa. A técnica mais nova, o que há de mais novo, é necessariamente melhor? É isso que a gente tem que pensar. Então, como eu falei, no caso do laser, a gente tem que direcionar para o tipo de paciente, não é qualquer caso que serve para o laser, mas é uma técnica muito boa. Essa técnica que eu falei, que a gente vai tratar por dentro do vaso de sangue, é muito boa naquele paciente que eu falei, um paciente com sangramento com alto risco cirúrgico. E as técnicas mais antigas, elas são ruins? Na verdade, não. A técnica convencional para o tratamento de hemorroida, ela serve para basicamente todos os tipos de hemorroida, desde que não tenha uma contraindicação. Qual que é a desvantagem? Em geral, um pós-operatório mais doloroso. Mas qual que é a vantagem dela? Em geral, é uma técnica que a gente vai ter muito controle da quantidade de tecido que a gente está tirando. Então a gente tem que pesar tudo isso aí. Num paciente que tem um risco maior, por exemplo, para ter uma estenose do ânus, um fechamento do ânus, o ânus já é mais estreito, a técnica convencional talvez seja melhor. Já numa questão que a pessoa está preocupada com risco de incontinência, uma técnica que a gente nem vai expor músculo vai ser uma técnica mais adequada. Então talvez um THD nessa situação que a gente vai pegar somente o tecido de hemorroida ali no tratamento. Então vocês estão entendendo? A gente tem que aproveitar o que há de melhor da evolução da tecnologia, mas indicar bem para cada tipo de caso para resolver os sintomas e ter o melhor pós-operatório possível. Então, como sempre, a gente trazendo atualização aqui para vocês, para saber o que há de mais novo, o que a gente pode usar em cada caso. Agora eu te convido a conhecer meu curso, o link está aqui na descrição, curso Intestino Saudável, e também tem a opção, caso você queira saber mais sobre câncer de intestino, aqui também tem a opção, é uma aula separada, você pode comprar avulso se quiser. Fora isso, meu site toda semana tem textos de qualidade para vocês sobre saúde intestinal, te convido a conhecer, é um blog, está sempre sendo atualizado, então são temas que mostram a importância do nosso intestino, mas também outros problemas, como cirurgias, problemas da região do ânus e do reto. E fora isso, meu Instagram está crescendo graças à participação de vocês. Lá eu faço caixinhas de perguntas que eu respondo as perguntas de vocês, que às vezes eu não consigo responder aqui. São muitos comentários, eu gostaria de responder a todos. Infelizmente eu não consigo. Um grande abraço e até a próxima.